Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço sua visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Bruna Matheus, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Cássio Glauber, que mora no bairro Jardim Paraíso, Campinas, São Paulo. Mais um programa pela graça de Deus, estamos aí caminhando. Hoje estamos aqui no nosso canal com o nosso amigo Rubens Brito, preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Tudo bem, graças a Deus, Jair. Só alegria pela graça de Deus? Só alegria, graças a Deus. Legal. Meu amigo, a passagem do Mar Vermelho, quando Moisés se encontra ali de frente, Deus fala para ele, diga ao povo que marche. Por que Deus falou isso? Porque Deus, ele sempre age no sobrenatural, né? E Deus já havia tirado o povo de uma grande fortaleza que era o Egito, né? Já seria difícil se não fosse a ação de Deus para tirar o povo do Egito. E se deparando com o mar, ele ia agir já no sobrenatural e ele pediu para que o povo caminhasse diante do mar, porque ele iria abrir o mar para o povo passar. Legal, show de bola. A palavra marchar é de um bom soldado, né? De um bom soldado. Então essa passagem é muito pode forte. parar. Com certeza. Aquele povo que te oprimia, o exército que te oprimia no Egito, nunca mais eles iam ver, né? Legal, show de bola. Sim. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? Bom, a mensagem para o dia de hoje, ela se encontra aqui no capítulo 53 do profeta Isaías. Tá? Nós vamos falar a respeito do versículo 1, apenas versículo 1 do capítulo 53 do profeta Isaías, quando o profeta Isaías ele faz duas perguntas, não é? E ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Né? Ele inicia o seu capítulo 53, né, há 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus, da vinda do Messias. Ele inicia há 700 anos antes com essas duas perguntas. E pós passarem esses 700 anos, nós vemos na palavra de Deus se cumprindo essas duas perguntas sendo respondidas através de diversas pessoas, né, em toda a Bíblia. Todas aquelas pessoas que deram crédito, ou seja, colocaram credibilidade na palavra de Deus. O braço do Senhor, braço é sinônimo de força, braço é sinônimo de poder. Tá? Então, todas as pessoas em todo o Novo Testamento que colocaram crédito, deram credibilidade na palavra de Deus, elas viram a mão, o braço de Deus se manifestar na vida delas. E o braço de Deus, ele é o Senhor Jesus. Ele é a onipotência de Deus. Né? E nós temos um exemplo, vários exemplos, mas nós vamos usar aqui o exemplo da mulher cananeia, a mulher cirofenícia. Né? A palavra de Deus, aqui no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21, fala a respeito da mulher cananeia, né? Que o Senhor Jesus ia passando pelas regiões de Tiro e de Sidom, né? Uma região cirofenícia, né? Que fazia fronteira com Israel. Né? Ela fazia fronteira com Israel. E havia ali uma senhora, nós vamos aprender um pouco com essa senhora, o que é colocar credibilidade na palavra de Deus, o que é colocar confiança na palavra de Deus. E através dessa confiança, através dessa credibilidade que colocamos na palavra de Deus, então esse braço que o profeta Isaías perguntou lá no início do seu capítulo 53, esse braço ele começa a se manifestar na vida da pessoa que coloca a credibilidade. E essa senhora cirofenícia, né, que não pertencia ao povo de Israel, essa mulher cananeia, tá? Essa mulher cananeia, ela ouviu falar dos feitos do Senhor Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e quando ela ouviu, a fé veio ao coração dela, porque a palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir, não é isso? A fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ela começa a ouvir a palavra de Deus, assim como você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que acompanha esta programação neste momento, assim como você está ouvindo a palavra de Deus, você não está ouvindo a palavra de um homem comum. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. E Deus ele se encarrega de realizar o impossível na sua vida. Quando você ouve a palavra, então vem o que no seu coração? Fé. Então foi isso que aconteceu naquele momento na vida dessa senhora, desta mulher cirofenícia, porque ela enfrentava no seio da sua família, ela enfrentava um problema muito difícil, um problema que não se solucionava através de remédios, não se solucionava através de tratamentos, não se solucionava de forma alguma, a não ser através da manifestação do poder de Deus na vida dela. Porque na casa dela começou a acontecer um problema familiar, de ordem espiritual. E quando o problema ele é de ordem espiritual, a única maneira de se resolver esse problema é buscando o poder de Deus. Então, ela quando ouviu falar de Jesus, a fama de Jesus atravessou a fronteira, atravessou fronteiras e foi até Canaã, onde aquela senhora morava, onde aquela senhora vivia, onde aquela senhora estava, e ela ouviu falar de Jesus, e ela viu que somente através do poder de Deus que estava na vida do Senhor Jesus, aquele problema podia ser solucionado. Aquela situação podia ser solucionada. Então, ela atravessou a fronteira. E essa região, a região de Tiro, de Sidom, era uma região desértica. Um lugar deserto. Mas Jesus, quando passava por ali, por aquela região, essa mulher, ouvindo falar a respeito dele, ela começou a perseguir ele e a multidão, clamando. E ela dizia: tenha misericórdia de mim, porque a minha filha, ela está em casa, endemoniada, em terrível sofrimento. E a palavra de Deus diz que ele não respondeu palavra. E ele continuou caminhando. Ele continuou caminhando e aquela mulher continuou no seu clamor, na sua busca para que o Senhor Jesus a ouvisse. Ao ponto, o clamor dela foi tão grande, ao ponto que os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e disseram: despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Ela vem gritando. Então, quando a pessoa ela grita, é porque o desespero já passou dos limites na vida dela. Aquela situação era difícil. Aquela situação já era difícil. E o grito dela foi tão forte ao ponto dela incomodar até os discípulos que acompanhavam o Senhor Jesus. Ao ponto deles se acomodarem e eles se aproximarem do Senhor Jesus e disseram: despede essa mulher. Despede ela, porque ela vem gritando atrás de nós. Então Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E continuou caminhando. Então aquela senhora, ela não entregou os pontos naquele momento. Ela não deixou de clamar. Ela se aproximou e se prostrou aos pés de Jesus. Quando Jesus parou para falar, ela se aproximou e se ajoelhou aos pés de Jesus e o adorou. E disse: tende misericórdia de mim, tenha misericórdia do meu sofrimento. Talvez você que acompanha essa programação, você tenha enfrentado um problema na sua casa. Um problema entrou na sua família. A senhora dona de casa, o senhor pai de família. Talvez o problema nem é com você, mas é com um dos seus filhos.
é com alguém da sua família. Alguém da sua família se encontra em terrível sofrimento. E quando, por exemplo, uma mãe, ela sente a dor do filho. Quando o filho fica doente, a mãe ela fica desesperada. Ela fica desesperada. Você pode, nós observamos bem na palavra, que o problema não era no corpo dela. O diabo não estava incorporado nela, o demônio. Estava incorporado na filha dela. Mas o sofrimento da filha dela trouxe para ela uma angústia. Ela estava sofrendo. Ela estava sofrendo por causa do filho. É isso que acontece com a mãe de família. Quando o filho ele se encontra num terrível sofrimento. Talvez na droga, talvez no desemprego. Às vezes uma enfermidade incurável entra na família. E a pessoa ela fica desesperada. A mãe ela fica desesperada. E aquela mulher estava sofrendo com aquela situação. Então, ela se aproximou e se prostrou aos pés de Jesus. Ela não entregou os pontos, porque ela sabia que a solução para o problema dela estava no Senhor Jesus. Só Ele podia mudar aquela situação. Só Ele podia resolver aquele problema difícil, aquele momento de angústia que ela estava passando. Então ela se prostrou aos pés de Jesus e pediu misericórdia. Então o Senhor Jesus disse para ela, Jair e amigos que acompanham esta programação, o Senhor Jesus olhou para ela e disse, não é bom eu pegar o pão dos filhos. Né? Quando ele falou o pão dos filhos, ele falava a respeito do povo de Israel. E aquela mulher era estrangeira. Aquela mulher, ela morava em Canaã. Ela morava nas regiões de Tiro e de Sidom. E Canaã era, segundo a Bíblia, Canaã era um dos descendentes de Cão, o filho mais novo de Noé, que foi amaldiçoado pelo próprio pai Cã. Né? Foi amaldiçoado por Cã. Então, toda aquela descendência herdou aquela maldição e viviam fora do povo de Deus. Por quê? Porque Cã amaldiçoou. Porque Cã amaldiçoou o seu filho Canaã. Ele trouxe ao seu filho Canaã a maldição. Por quê? Porque quando a palavra de Deus nos diz que quando o dilúvio cessou, Noé ele foi plantou uma vinha e dessa vinha ele fez, a intenção dele era fazer um suco de uva. A intenção de Noé era fazer o suco de uva. E ali ele fez aquele suco e fermentou aquele suco, se tornou vinho. E Noé começou a se embebedar com aquele vinho. Então um dos seus filhos, o filho mais novo, Cã, né, era Jef, Sem e Cã. E Cã, ele olhou para o seu pai e viu a nudez de seu pai devido ao vinho. Né? E em vez dele cobrir aquela situação do seu pai, ele começou a zombar de seu pai. Então, quando Noé passou aquele momento do vinho, ele disse, maldito seja Canaã. Porque Canaã ia ser o descendente de Cã. Tá? E essa mulher cirofenícia, o que ela era? Ela era da descendência de Cã, da descendência que foi amaldiçoada. Mas quando ela, através da fé que veio no coração dela, através da confiança que veio no coração dela, aquela maldição foi quebrada. Porque ela procurou Jesus. Ela buscou a Jesus e se prostrou. Então Jesus disse, não é bom eu pegar o pão dos meus filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela se humilhou mais ainda. Ela foi uma caminhada de fé. A primeira vez Jesus não respondeu palavras. E ela continuou clamando. Ela continuou clamando. E Jesus falou, eu não fui enviado às ovelhas, eu só fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela continuou clamando e se prostrou aos pés de Jesus. E ela disse, tenha misericórdia de mim. Tende misericórdia de mim.
E Jesus disse, eu não posso pegar o pão dos meus filhos e lançar aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem da migalha. Comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, que caem da mesa dos seus senhores. Então aquela mulher que foi, naquele momento, comparada a um cachorrinho, ela não se sentiu ofendida. Ela não se sentiu atingida. Ela não se sentiu sensível, frágil com aquela palavra. Talvez a pessoa, Jair e amigos ouvintes, que acompanham esta programação, talvez a pessoa ela é uma pessoa sensível. Qualquer palavra já atinge a pessoa. Qualquer palavra já deixa a pessoa sentida. E a pessoa fala, eu vou parar de vir para a igreja, eu vou parar de fazer tal coisa, porque a pessoa ela se sente ofendida. E automaticamente a sensibilidade, ela impede a pessoa de usar a sua fé. A sensibilidade, ela impede a pessoa de guerrear na fé. E aquela mulher, ela não deixou a sensibilidade dominar o coração dela quando o Senhor Jesus comparou ela a um cachorrinho. Ela disse, sim, mas os cachorrinhos também comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. Eles também comem. Então, Jesus, a partir desse momento, ele olhou para ela e disse, ó mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Seja feito conforme tu desejas. Você pode ver que ela foi comparada a um cachorrinho. De cachorrinho, ela foi chamada de mulher que tinha uma fé grande. Mulher, a sua fé é grande. Grande é a sua fé. Grande é a sua fé. E Jesus disse, seja feito para você, segundo o que você deseja. Seja feito conforme a tua palavra, conforme tu disse. Né? O evangelista Marcos também narra a história. E ele fala no final desse texto, dessa passagem, ele fala que Jesus disse, seja feito como tu disseste. A palavra de Deus, nós observamos que o Senhor Jesus não estendeu as mãos em direção de Canaã, onde estava a mulher, e expulsou o demônio. E falou para o demônio sair. Mas Jesus falou, seja feito como tu disseste. Seja feito como tu disseste. Seja feito conforme tu desejas. Aconteça o que você quer. Porque a fé daquela mulher fez o Senhor Jesus mudar a sua atitude. Jesus não queria operar milagre. A resposta para a vida daquela mulher era não. Mas através da fé grandiosa daquela mulher, ela colocou em ação. Ela enfrentou todas as dificuldades, ela enfrentou todas as barreiras, ela enfrentou o silêncio. Ela enfrentou os discípulos que foram pedir para ela parar, porque eles não aguentavam mais o clamor daquela mulher. Porque ela queria muito ver a sua filha bem. Ela queria muito ver a sua filha curada. Ela queria muito ver a sua filha transformada. Talvez você, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga que acompanha esta programação, quer muito ver o seu filho bem, porque o sofrimento do seu filho está te fazendo mal. Você está sofrendo. Você está angustiada por ver o seu filho mal, o seu filho doente, o seu filho angustiado. Você está angustiada, está amargurada. Tá? Mas você deve usar a sua fé, colocar a sua fé em ação. Colocar a sua fé em ação na palavra de Deus como esta mulher. Mulher, grande é a tua fé. Porque voltamos lá para o capítulo 53 do profeta Isaías, quando ele fez essas duas perguntas. Quem deu crédito? Primeira pergunta. E a segunda pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? A primeira pergunta. E a segunda pergunta. E a quem manifestou o braço do Senhor? E o braço do Senhor, a força do Senhor, a onipotência do Senhor,
ela se manifestou na vida daquela mulher Ciro-fenícia, daquela mulher cananeia, e a filha dela foi liberta. Assim também, se você der crédito à palavra, aquela mulher deu crédito à palavra, porque ela enfrentou tudo, ela enfrentou todas as barreiras, todas as dificuldades, ela deu crédito à palavra. E o braço do Senhor, a força do Senhor, a onipotência do Senhor se manifestou na vida dela. E esta onipotência, este poder, este braço, ele quer se manifestar hoje na sua vida. Ele quer se manifestar agora na sua vida. Mas é necessário você dar crédito a esta pregação. O necessário é você colocar credibilidade na palavra de Deus. Então, um milagre, ele vai acontecer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero encerrar por aqui essa participação nessa programação. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer o nosso companheiro, o nosso amigo Jair. Que Deus continue te abençoando muito, te dando muita graça, muita força para você continuar essa batalha no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amigo, boa mensagem, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Reflita nessa mensagem nesse dia de domingo, nessa ótima domingo que Deus nos deu. Voz de locutor, viu? Obrigado. Rubens Brito, preleitor, congrega na Igreja Batista Nova Esperança, local Jardim Ouro Preto. Casado com a irmã Imaculada Andrade. Mora no mesmo local na região também. Meu amigo, deixa seu número para pregar em alguma igreja aí. Ok. 19 987 02 5693. Está à disposição. Legal. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Eu quero mandar um abraço especial a todos todos os inscritos neste canal, a todos que estão acompanhando esta programação. Que Deus abençoe. Um grande abraço forte. É isso, vamos seguir. Já estamos com mais de 600 inscritos, pela graça de Amém. Deus. Por esse meio evangelho não é fácil, não. Glória a Deus. Para o reino de Deus. Então vamos nos ajudando nessa caminhada. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Rodrigo Silva, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Silvia Maria, que mora no bairro Parque Dom Pedro II, Campinas, São Paulo. Desde já, um ótimo domingo a todos. Até a próxima.